Eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, lisos, médios, estou vestindo um vestido cinza. E hoje, à tarde, vamos fazer uma receita de cappuccino em pó para você fazer em casa. Para isso, vamos precisar de 50 gramas de café solúvel, 250 gramas de leite em pó, 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Brincadeira, gente. Vamos parar por aqui. Cappuccino vocês podem tomar lá no coffee break. Mas eu quero fazer uma relação aqui sobre a pesquisa científica, o processo de pesquisa científica, que é muito similar ao processo de um chefe, por exemplo, que vai desenvolver uma receita como essa, que precisa ser exata e precisa ser replicável. E como é esse processo científico? A gente parte de uma hipótese, de um objetivo, algo que a gente deseja alcançar. A gente vai desenvolver pesquisas, a gente vai analisar essas pesquisas, vai desenvolver a proposta, a solução, seja o que for, vamos testar e analisar. Mas a gente sabe muito bem que esse processo não é linear dessa forma, pelo contrário, a gente vai e volta muitas vezes nesse processo até a gente finalmente chegar num resultado. E esse processo é muito similar com o processo iterativo de design, em que a gente tem uma série de autores diferentes dando nomes diferentes para esse processo, mas no final das contas é a mesma coisa. Como a gente vê na ISO 9241210, que a gente usa muito, né, em usabilidade, experiência do usuário, por exemplo, ou no duplo diamante do Design Council. E aí vamos para a primeira sinceridade sobre pesquisa. Erramos mais do que acertamos. Então, se a gente for traduzir esse processo de uma forma mais simples, ele seria mais parecido com isso. A gente vai criar uma hipótese, pesquisar, e a gente vai errar, até a gente chegar no resultado, né? E esse errar, ele é muito importante para que a gente tenha amadurecimento e evolução dentro daquilo que a gente está desenvolvendo. Então, o errar dentro de um processo de design, dentro de um processo de pesquisa também científica ou de mercado, de experiência do usuário, ela faz parte do aprendizado e dessa evolução. E um processo, para que ele seja científico, ele deve ser verificável e replicável. Então, eu preciso ter fundamento suficiente para ver que aquilo faz sentido, e eu também preciso ter a possibilidade de replicar aquilo, assim como uma receita, por exemplo. Outras pessoas precisam saber exatamente como fazer para que aquilo dê certo diversas vezes em diversos contextos. E aí vamos para a segunda sinceridade. Falta de estrutura e sistematização é super arriscado. E eu tenho duas situações que eu vivi já, uma no mercado, uma na academia. Na academia, quando eu fiz o meu mestrado, eu não apliquei a sistemática da revisão da literatura, por falta de conhecimento minha, por falta de orientação, enfim, eu não tinha esse conhecimento na época. E quando eu cheguei na minha defesa, um dos avaliadores chegou com um artigo extremamente parecido com a minha pesquisa e falou: por que isso não está na sua pesquisa? Desmoronou o meu trabalho, né? É o risco de eu não ter feito aquela pesquisa sistemática. Depois, obviamente, no doutorado, fiz melhor, né? E um projeto de mercado em que eu trabalhei uma vez, eu tinha uma outra área que fazia a pesquisa inicial de mercado. Eles levantavam os dados, traziam para a equipe de design, a equipe de design desenvolvia esse projeto, e nós, da área de usabilidade e experiência do usuário, fazíamos os testes, na época, no final só desse ciclo de desenvolvimento. E o que aconteceu? Essa pesquisa não foi exatamente estruturada, ela tinha muita influência, ela tinha uma hipótese que estava querendo ser confirmada. E aí foi desenvolvido um produto que, quando a gente foi testar com os usuários reais, as pessoas não conseguiam nem participar direito da pesquisa, porque elas não viam sentido na aplicação daquele produto. Aquilo não se encaixava dentro do contexto delas. Então, era um produto físico, com conectividade, internet das coisas, mas aquela internet das coisas exigia interação física e fazia com que isso ficasse muito desconexo. Por quê? Faltou pesquisa. E aí, imagine, né, o risco. Foram meses de trabalho, meses de recursos para chegar num resultado que, por mais que tenha uma estratégia para a empresa de se posicionar em tecnologia, ainda assim é arriscado, porque ela pode ser mal vista pelas pessoas, por não ter entregue uma qualidade, né, conforme esperado pelos usuários.
E aí, vou falar um pouquinho sobre a revisão sistemática da literatura. Para quem é da área acadêmica, conhece, né? Isso foi o que eu apliquei depois no doutorado e reduzi muito, né, os meus riscos lá. Cheguei num resultado muito mais assertivo. E o que é essa revisão? Ela é aplicada para a bibliografia, para a revisão de literatura, mas a gente pode também aplicá-la em outros contextos. A gente vai partir de pesquisas primárias, definir objetivos daquilo que a gente vai analisar, e a gente vai, então, definir alguns termos de pesquisa. Então, essas pesquisas primárias nos ajudam a entender um pouquinho o contexto dentro do foco que a gente vai trabalhar. A gente vai fazer mais pesquisa, identificar os termos, que é para quê? Para que a gente faça as perguntas certas, assim como no Google, que a gente vai pesquisar e precisa saber o que perguntar, na pesquisa científica também. A partir disso, a gente define critérios de inclusão e de exclusão, porque a gente também tem que trabalhar com limitação, não dá para a gente abranger tudo. E, por último, então, a gente vai analisar esses dados, entregar os resultados, né? Aqui embaixo são só mais detalhes da minha pesquisa para quem quiser ver. Se a gente trouxer isso para uma realidade de mercado, a gente só substitui o meio por definição de critérios e planejamento. Mas é a mesma realidade para qualquer tipo de pesquisa. A gente precisa ter direcionamento, foco e estrutura. Então, a gente precisa registrar tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa definir os critérios e a gente precisa sistematizar, para que a gente saiba o que a gente está fazendo, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso foco. E aí vem minha terceira sinceridade, que é referenciar é chato. Qualquer pesquisa, né, no mundo acadêmico, a gente tem que trazer referência de autores, de outros artigos, de outros trabalhos, de outros estudos. Isso é exigência, né? Quando a gente vai trabalhar com dados, assim como bastante gente falou aqui de pesquisa, a gente vai defender, a gente precisa trazer referência. A gente não pode simplesmente colocar as nossas ideias. Mas isso é frustrante, porque às vezes a gente tem uma experiência, a gente tem uma ideia, a gente quer falar daquilo, a gente quer registrar aquilo, e a gente não pode simplesmente colocar do lado. Por quê? Porque referenciar é essencial. A gente precisa disso para ter fundamento dentro do que a gente está falando e também credibilidade. Se a gente quer que a nossa área cresça, evolua, a gente precisa de credibilidade. Então, a gente precisa nos fundamentar e munir de outras referências, e não só das nossas próprias experiências. E isso também vale para informações que a gente pega com o nosso público-alvo. Isso também são referências, né, do que as pessoas dizem, do que as pessoas fazem. Então, para que a gente tenha uma contribuição social com a nossa pesquisa, a gente precisa de estrutura, de referência, erros e testes, e evolução a partir desses erros e testes, né? Não é só errar e pronto. Mas, dentro disso, a gente precisa compartilhar, inclusive esses erros. Então, às vezes, a gente fica naquela, né? Eu quero desenvolver e compartilhar depois o resultado positivo. Mas o compartilhar o erro, se a gente pensa em contribuição social, que é o nosso bem maior dentro da experiência do usuário, a gente quer melhorar a vida das pessoas, a gente também precisa compartilhar as coisas que dão errado, para que outros não cometam os mesmos erros, obviamente. A gente deve compartilhar também referências e conexões entre elas para crescer esse conhecimento e credibilidade. Compartilhar estrutura e sistemática para que a gente consiga replicar e outras pessoas também consigam evoluir em cima daquilo que a gente está desenvolvendo. E, obviamente, também compartilhar aquilo que é resultado positivo, né? Porque a gente quer evoluir nesse sentido, de trazer esperança e de trazer resposta. E aí, com esse processo, a gente faz o que a gente chama, na ciência, né, de aumentar a borda do conhecimento. Então, a gente tem um conhecimento determinado, à medida que a gente pesquisa, que a gente compartilha essa informação, a gente vai aumentando essas informações, o conhecimento, e aumenta o conhecimento como um todo. Então, publiquem aquilo que vocês desenvolvem, seja de pesquisa acadêmica ou seja de pesquisa de mercado, né? Quem sabe ano que vem alguém outro se motive a estar aqui também, né, na UXConf, compartilhando aquilo que está fazendo. Publique. Não precisa ser no artigo científico, pode ser na sua rede social, pode ser em outros lugares que você tem essa possibilidade. Então, quarta sinceridade dentro disso. Publicar é desafiador. Não é também assim, vou publicar e pronto, né? A gente encontra desafios como conectar áreas distintas. Quando a gente tenta fazer essas conexões que trazem inovação, nem todo mundo aceita isso também. Sou uma designer no mundo da engenharia e, né, vou viver um pouquinho isso, assim, né? Nem todo mundo vê a subjetividade do design com bons olhos ou as questões técnicas da engenharia com bons olhos. QI, quem indica, né? Tem gente que vai fazer uma publicação, liga lá, falando e tal, tô mandando aqui, te conheço, sou amigo de ciclano, fulano. Eu não tenho esses contatos, né? Acredito que muitos de vocês também não, mas não se desmotivem por isso. E ego.
A gente tem muito ego quando a gente fala de informação, de publicação, de ciência, assim como outras áreas também. Mas não se desanimem, né? E aí vem a minha quinta e última sinceridade, humildade. Dentro de um processo de pesquisa, de compartilhamento de informação, o processo em si, né, já o errar traz um pouquinho isso, exige humildade. E a humildade é diferente da humilhação. Porque, inclusive, dentro do meu processo, né, esse aqui é um pouquinho do meu processo dentro do doutorado depois, que foi mais longo, né, mais consistente, mas eu também cometi muitos erros e, em alguns momentos, eu me senti humilhada, né, como no momento lá de uma das minhas defesas, eu tentei por 10 vezes publicar um artigo, eu tinha que ter uma publicação de qualificação alta, era uma exigência, um requisito para a formação no doutorado, e eu tentei 10 vezes, né? Cada vez fiz ajustes conforme os feedbacks e tal, né? Tinha essa questão da engenharia e design, né? E tudo mais. E as 10 vezes, né? Não. Cheguei no final e falei, gente, já estou nos acréscimos aqui, né? Do meu período, não dá mais, né? Pensei em desistir. Mas eu tive que, no momento, tomar a decisão de eu mesma ser humilde e falar, ok, eu preciso rever coisas no meu processo. Eu preciso voltar atrás. Eu acrescentei outras pesquisas, mudei a perspectiva do meu trabalho, do meu projeto, porque algumas coisas eu estava levando para um caminho, né, e às vezes não sendo humilde de aceitar outros pontos de vista. Então, eu precisei tomar essa decisão para que eu chegasse num resultado positivo, né? Então, lá nos meus acréscimos, mudei totalmente meu trabalho. E aí, sim, eu acabei chegando numa contribuição positiva, né? Consegui publicar e tudo, mas exigiu todo esse processo, né? Então, assim como numa receita de cappuccino, que a gente consegue, por meio desse processo, criar uma forma que outros conseguem replicar, as pessoas, depois, né, de ter criado um processo assim que seja estruturado, que tenha um resultado, conseguem, inclusive, criar e evoluir em cima disso, né, explorar outras possibilidades, como nas imagens aqui, né, com outros ingredientes, outros sabores, ou o café do UX Conf aqui, né, para quem está presencial. Então, as pessoas conseguem evoluir em cima disso. E a ideia é essa, a gente poder explorar, a gente evoluir, para a gente, então, no fim das contas, ter uma contribuição e inovação social por meio do nosso trabalho e da pesquisa que a gente vai desenvolver. Obrigada.